Bom, boa noite, turma. Obrigado pela presença de vocês. Vamos com mais uma live 30, né? Dessa vez a gente vai contar um pouquinho para vocês aí de como que Vanderlei Passarella idealizou, né, o PFC, né, com a origem do PFC, a gênese desse programa aí que já está na sua 34ª, 35ª edição, né? E para isso, né, nada mais como trazer o criador, né, dessa obra para contar para a gente. Então, Delei, faz a tua introdução aí, já me devolve. Não, maravilha. É prazer em estar com vocês aqui novamente nessa live. É sempre bom a gente poder compartilhar um pouco da história, um pouco do que é o significado, né, desse programa, por que ele já alcançou aí esse sucesso de estar na 35ª turma. Enfim, e obviamente responder, acho que as questões, interagir, acho que esse tempo de meia hora vai ser mais do que suficiente para a gente poder bater um papo aqui, mesmo que seja por via chat, né? Então, tá contigo aí, Yuri. Bacana, obrigado, Vanderlei. Bom, essa live está gravada, então, se está gravada no nosso canal no YouTube, no nosso site, quer dizer que vocês podem mais tarde rever essa live e indicar para outros, né? Lembrando que desde junho de 22 a gente produz conteúdos relacionados à governança e todos eles estão salvos no nosso site ou no nosso canal de YouTube para eventuais pesquisas, né? Lembrando também que as perguntas de vocês são extremamente importantes. A gente sempre vai priorizar em detrimento da pauta que a gente pré-estabeleceu. Então, manda a pergunta para o site, para o chat, né, de bate-papo, que a gente vai sempre traduzi-la aqui e trazer para o Vanderlei explicar para a gente. Então, Vanderlei, vamos começando aqui, né? Conta para a gente aí como que foi essa gênese, né, do PFC, esse programa pioneiro, né, em trazer uma releitura, né, do conselho, né, que muito tradicionalmente aí conhecido pelas grandes escolas, mas que você remodelou e trouxe aí para o ambiente do conselho consultivo. Não, excelente. Acho que é legal relembrar como tudo começou. Foi lá 2016, 2017. Eu tava já eu já tinha transitado da carreira de executivo para conselheiro. Eu estava em alguns conselhos. Eu sou conselheiro já há muitos anos, mas naquele momento estava me dedicando exclusivamente a alguns conselhos. E nessas mentorias, e por meio de empresas de transição de carreira, como a Lee Hatch Harrison e a Stato, né, que agora é Intu, eu comecei a perceber ali uma demanda por executivos de transição de carreira para entender melhor como é que era a carreira de conselheiro. E ali originou pequenos workshops de 2, 3 horas para o público interno dessas empresas, exatamente para explicar como é que eu tinha feito, por que que eu entrei na carreira, como é que funcionava, quais eram as competências. Aquilo foi tão bem recebido que gerou uma demanda dos próprios participantes, para minha surpresa. Um deles marcou um café comigo ainda no extinto Otávio Café ali da Faria Lima, eu lembro até hoje, e ele falou, poxa, por que que você não faz um programa bem mais extenso aí, pelo menos umas 10 horas, né, para a gente poder se aprofundar? E eu falei, olha, eu não sei se eu vou ter demanda, como é que eu tenho aqui algumas pessoas que eu conheço. Eu falei, não, olha, para a primeira turma eu vou e levo mais três. Eu falei, porra, aí já começa a mudar de figura, eu também conheço mais uns quatro, cinco. Então, moral da história, a gente juntou 8 pessoas para a primeira turma, fomos para um coworking, não era nem no hotel ainda, e fizemos o programa que deu base, né, para o PFC. Obviamente, de lá para cá, sofreu várias mudanças e aperfeiçoamentos, mas ele nasceu assim de uma maneira muito espontânea, não planejada, e baseada na demanda real, né, enfim, do que a gente estava fazendo. E a partir de então, a gente vem, obviamente, agora já estruturados, né? O Celente cresceu, lançou seu braço de consultoria, para implantar, desenvolver governança, e isso faz uma espécie de retroalimentação. À medida que a gente forma conselheiros, à medida que a gente consegue criar um grupo, né, de conselheiros com um currículo bacana, e a gente consegue implantar e desenvolver governança gerando vagas para conselhos, a gente compatibiliza os dois movimentos e faz com que eles se completem, né? E é isso que acho que tem sido o sucesso do Celente. A gente tenta, como eu falo sempre, né, fazer um programa que é Nelson Rodrigues, né, a vida como ela é nos conselhos, não
floreando e não teorizando demais, né? Pelo contrário, o nosso método, no Selint todo, é um método indutivo, que eu falo, né? Método de desenvolvimento dos nossos programas vem do empírico, né? Vem do que a gente absorve da realidade, e a partir dali a gente contextualiza, faz um conceito e vai montando gráficos, vai montando as ideias para poder trazer aquilo que a gente entende que funciona. E o PFC foi super interessante porque a gente aperfeiçoou, né? E hoje ele tem fases, né, de aprendizado que a gente vai poder falar mais para frente. Mas, enfim, tudo isso veio no bojo de tentar passar a realidade e sair um pouquinho daquela visão estrita, né, de que o conselheiro tinha que atuar em empresa de capital aberto. Até então, nessa época aí, 2014, 2015, as grandes escolas tinham esse viés, como ainda tem até hoje, estão tentando Uhum. mudar, mas eu percebi que existia um mercado incipiente, na verdade, um mercado muito grande, para as empresas de capital fechado, para desenvolver suas governanças. Eu até me arrisco a dizer hoje, né, que essas empresas de capital fechado que se aperfeiçoaram, que vem aí nos últimos 10 anos se aperfeiçoando, pode chegar a um nível de governança superior às empresas de capital aberto. A gente está vendo escândalos corporativos, praticamente um por semana, né? A última dessa semana foi da Vivara, né? Então, Uhum. a gente tem visto aí vários, e eu me atrevo a dizer que a gente conseguiu entender esse de uma forma precursora e até pioneira, e desenvolvemos uma trilha completa, né, a partir do PFC, e no final está aí para ajudar nas empresas e inspirar os profissionais a fazer essa transformação construtiva das empresas que trabalharem. Então, foi isso a pequena história, Yuri, né, do início do Uhum. PFC. A Vivara, você me lembrou que realmente é um caso. É um ícone na questão da governança, né? Porque é uma empresa com um sócio controlador, né? Que é o dono, o fundador da empresa, né? Então, familiar, né? Mas listada na bolsa, né? Então, ela navega aqui nos dois ambientes, né? Da governança da B3 e da governança corporativa, que é essa que a gente trabalha, né? Consultiva, que é essa que a gente trabalha. Mas, Wanderlei, pegando essa veia, né, que era justamente traduzir a vida como ela é, né, da governança das empresas familiares para uma formação, né, e fazendo um marco, né, divisório, separando, né, o que é essa governança das empresas de capital fechado, vis-à-vis a governança de empresas de capital aberto, né? Qual que foi a metodologia que você desenvolveu, né, que você aplica, né, para poder fazer essa marcação aqui e separar esses dois mundos? Perfeito. Bom, primeiro o PFC, ele tenta mostrar, então, essa realidade, né, dessas empresas fechadas, mas ele não é exclusivo para elas, como é a nossa certificação para conselheiro consultivo. Ele tenta dar uma visão geral de quais são todos os tipos de conselhos, seja por tamanho de empresa, por tipologia de acionista, por modo de atuação do conselheiro. A gente tenta formar essa visão de conjunto e acho que isso é a riqueza, de mostrar essa diversidade, essa possibilidade de diversidade que implica num aperfeiçoamento do conselheiro, para entender aquilo que cabe naquela empresa que ele está. E para poder fazer isso de uma forma didática, a gente dividiu o PFC em 4 etapas, né? Quem já fez sabe. A primeira etapa é uma etapa mais autodidata, que a gente envia e-books ou até pequenos vídeos, né, de esclarecimento para que você estude sozinho. Depois a gente vai para uma etapa de videoconferência, onde são concentrados ali a maioria dos conceitos e da tipologias que a gente fala. Depois, no encontro presencial, a gente vai estudar casos, a gente vê 7 casos de sucesso, 2 casos de insucesso, estuda em grupo ali, faz reunião de grupo, faz projeções, enfim, exercícios até individuais ou em grupo. E, por último, tem uma fase de mentoria que a gente acompanha cada um individualmente, para poder selar, né, toda essa trajetória. Então, ele é muito rápido, são no total, se somar tudo isso, vai dar 10 horas, né, fora a parte autodidata, que a gente não tem como mensurar, mas se a gente somar essas horas de videoconferência presencial e mentoria, somar umas 10 horas. Então, ele é extremamente condensado, mas ele vai num crescente, né? Ele vai permitindo esse aprofundamento paulatino no conceito. E, com isso, a gente consegue otimizar o investimento de tempo, de recurso, o investimento na própria definição da carreira a seguir como conselheiro. Eu tenho os pré-requisitos, eu estou disposto a investir, a aumentar a competência. É claro que num programa de 10 horas eu não vou sair conselheiro de empresas, né? É uma formação, é uma energia de ativação,
E eu diria que você não sai conselheiro de empresa nem se você estudar na Colômbia, no INSEAD, ficar lá uma semana inteira. Isso é um processo. É um processo que não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona que você vai se aprofundando. E acho que o PFC ele dá essa energia de ativação para você até definir, quero mergulhar nisso, vou fazer um plano de desenvolvimento, vou ter aqui acompanhamento do Celint ou de outros. No Celint a gente tem grupos, né, de networking, até o próprio Alumni Plus, onde você pode participar e se aprofundar constantemente. Então, há toda uma trajetória, né, que se materializa na trilha a partir do que nasceu como PFC, que é o nosso programa então mais longevo e que tem uma metodologia ímpar, né, que foi diferenciadora, né, do que a gente faz no mercado. Vou aproveitar uma pergunta que chegou do Alexandre aqui, né? Os conteúdos, né, que são trabalhados no PEPC, né? Eles foram desenvolvidos no Celint, né? Ou há uma combinação de conteúdos de outras entidades? Ótimo. Sem dúvida que a grande parte do conteúdo é proprietário, né? Veio das nossas experiências. Tanto os casos que a gente apresenta, esses 9 casos, são casos que a gente vivenciou, né, ao longo de mais de 20 anos de carreira, olhando, né, o que é a realidade das empresas, entendendo o que acontece. Mas é claro que como toda conceituação, ninguém parte do zero, você parte já de alguma coisa já realizada. Então, a gente só construiu, né, em cima com os nossos próprios exemplos e vivências. Então, acho que muito do que existe lá no PFC, gráficos, etc. e tal, ou até tabelas, ou fluxogramas, etc., foram desenvolvidos por nós, a partir do que a gente entende. Vou dar um exemplo concreto. A gente fala lá os modos de atuação do conselheiro, né? Os 5 modos básicos, a gente se inspirou no livro de Nadler, Building Better Boards. Ele tem lá, mas ele menciona esses 5 modos em 3 linhas do livro dele, né? Onde ele fala tem 5 modos, etc. e tal. A gente pegou aquilo como uma referência interessante, criamos uma parábola, né? Então, criamos um gráfico, identificamos quais eram os tipos de empresas que cabiam em cada modelagem, fizemos uma parábola invertida que mostra o movimento dinâmico, né? Que pode ver até nessas trocas de perfil. E com isso a gente construiu uma coisa que funciona bem, né? Que retrata bem o mundo real. Mas assim foi. Várias outras tabelas e gráficos a gente construiu, não foi baseado em nenhum livro, não foi baseado no que a gente observa na prática. Então, é isso que é a metodologia e é isso que é a inspiração, que obviamente também deu razão para a gente fazer um livro, né? O primeiro livro da carreira de conselheiros, que é o livro Conselho de Empresas, que você precisa saber para uma carreira promissora, publicado em 2022 pela Alta Books. Então, lá também tem muito do que a gente passa os nossos programas de uma forma mais didática, mais elaborada para um livro-texto, né? Então, basicamente é isso, Yuri. Antes de eu entrar numa pergunta do Enio, me recorreu aqui, o Wanderlei, os gatilhos, né? Os gatilhos é um belo exemplo daquilo que a gente presencia durante os processos de consultoria, né? Aham. Não se encontra nos livros, mas se encontra na vida real, né? E percebe-se que é um grande motivador do empresário em avançar com a governança corporativa na sua organização, correto? Perfeito. Inclusive, deu motivo para você se aprofundar neles aí na sua tese de mestrado, né? Então, foi ótimo. Fez, Agora foi da prática para a teoria. A gente viu como é fez o que caminho inverso da fica prática a da critério. teoria, é Do verdade. método indutivo. Então, está aí uma prova, né? Do que a gente está falando. Verdade, esse foi bem inverso. Mas vamos lá, o Enio traz uma pergunta, né? Para quem fez o Concertif, né, e vai fazer a certificação avançada, né? É vantajoso fazer o programa, o PFC? É Perfeito. A uma gente boa tem. pergunta porque a gente debate bem, né, internamente, essa sequência da trilha, né? Perfeito, Enio. Olha só, a gente teve vários casos, inclusive um agora, né, na última turma do PFC, que foi o Omar, né, que ele fez isso. Ele fez o Concertif, fez a avançada e aí fez o PFC. Por quê? Os conteúdos, eles se conversam, mas eles não se interpõem. Você tem, claro, sempre 1 ou 2 gráficos que você vai ver no PFC, vai ver no Concertif, ou alguma coisa na avançada, definições de governança, mas o grosso do conteúdo, ele não se interpõe, ele é complementar. E a abordagem é diferente. O Concertif é um conjunto de ferramentas, né,
8 ferramentas importantes para você atuar bem já como conselheiro. O PFC não, vai te falar de uma série de outras coisas diferentes, vai falar de mercado, competência, vai falar dos casos de sucesso e insucesso que a gente viu, por quê, a conceituação, como é que vai os modelos de acordo com o tipo de empresa, startup, scale-up, a gente vai aprofundar nesse tipo de coisa. E a avançada vai falar dos seus soft skills, vai se aprofundar nos soft skills do conselheiro. E é claro que você se complementando ali com mais 4 programas, você ganha uma certificação especial que é de expert, né? E que a partir de agora nós vamos começar a trabalhar com os experts. A gente vai incorporar experts no seu processo interno, a gente vai anunciar em breve aí já uma posição preferencialmente para quem é expert, obviamente valorizando aquele que conosco seguiu toda a trilha. Então, as vantagens são inúmeras aí no sentido de você começar pelo Concertif e poder fazer o PFC em seguida. Tem ganhos, né? Ganhos palpáveis nisso. Eu vou pegar um gancho na tua resposta e te Obrigado. fazer uma pergunta, o Vanderlei. Fez o PFC, já posso atuar em conselho? Ótimo, você não precisa fazer nada para atuar em conselho. Eu comecei no primeiro conselho, não tinha nada feito, né? Então, assim, é uma ilusão dizer assim, mesmo que você seja, eu vou falar aqui, talvez dando um tiro no meu pé, né, em sentido figurado, né? Olha, você não precisa ter a trilha inteira, nem ser expert, você vai atuar no conselho. O que é a vantagem de você se aprofundar e fazer as certificações, a trilha? A vantagem é que a tua segurança, o teu conhecimento, quando você está no conselho, ele aumenta exponencialmente. Então, você pode começar o primeiro conselho pela sua experiência executiva acumulada. Você pode ser contratado por uma empresa como conselheiro, você tem uma experiência que interessa muito. E você foi bom naquilo que você fez, você esteve lá em posições de divisão geral de negócios e vai ser contratado. Agora, qual que é a vantagem de você, até a posteriori de uma posição, né? Antes, muitos vão buscar formação para depois tentar uma posição em conselho. Outros já estão em conselho e vão buscar a formação. Qual que é a vantagem disso? Você ganhar esse conhecimento, troca, networking, você vai vendo no Concertif, por exemplo, a gente vê mais de 20 casos, aí são casos mais elaborados que o do PFC. PFC são casos mais rápidos, né, onde a gente vai mais direto para o resultado, e no Concertif a gente vai trabalhar em grupo para descobrir, para falar como foi, etc. E aí depois tem a resposta. Então, tudo isso vai te sedimentando, vai te trazendo, né, a possibilidade de atuar bem. Se engana quem acha que vai fazer em programas avançados, né, ou mesmo a nossa trilha completa, e aquilo vai abrir porta no mercado. Ele não é abridor de porta, ele é um complemento, ele é um diferencial. Se você tiver a experiência requerida e entre você e outro que também tem experiência, aquele que tem a formação, claro que vai ter um handicap, né? E aí a tua própria segurança aumenta. Você vai, obviamente, melhorar a tua trajetória como conselheiro, porque você vai fazer um trabalho bem feito naquela empresa, vai ajudar a ter resultado e a tua visibilidade aumenta. Aí sim, aí é um processo, vamos dizer assim, um círculo virtuoso, né? Mas o que se vende no mercado? Vem aqui fazer um curso, saia e vai ganhar até R$ 100.000 por mês como conselheiro. Isso é vender ilusão. A gente não coloca isso porque não é por aí o caminho. O caminho é o caminho de você estar com bastante base e sustentação para desenvolver seu trabalho. Perfeito. Vanderlei, vou aproveitar uma pergunta do Luiz, que é bastante interessante, né? De novo, a gente está discutindo as ordens, né? Mas Uhum. a questão da estruturação de governança numa empresa familiar de capital fechado, né? A formação do conselho é uma primeira atividade que tem que ser colocada ou pode ser, o conselho pode ser estruturado ao longo do processo de maturação de governança? Perfeito. A governança, de fato, ela só vai existir na medida que tiver um conselho, porque é o órgão que vai executar a governança. Então, se eu não tiver um conselho, eu não posso dizer que eu tenho uma governança, eu posso ter gestão, né? Que, aliás, se fala muito em governança de TI, governança de projetos, mas aí está se usando a palavra governança como sinônimo de gestão de TI e gestão de projetos. É isso, eu tenho uma crítica, né, ao uso da palavra governança nesse sentido. Então, quando eu estabeleço uma governança, o que eu vou fazer? Eu vou ter alçadas de decisão. É isso que vai materializar a governança. A governança é criação de alçadas
alçadas da gestão, alçadas do conselho, alçadas dos sócios e alçadas, inclusive, do público externo, quando a gente traz o público para decidir, os stakeholders para tomar decisões, mesmo que de forma indireta. Quando a gente estabelece essa multiplicidade de processo decisório e materializa isso com o conselho, a gente vai ter a governança, que vai trabalhar uma pauta própria, a pauta de assuntos da governança que vai se materializar no conselho. Então, o que a gente percebe? Que para poder chegar no conselho, você pode ter dois caminhos. Olha, vamos montar o conselho aqui, depois a gente vê como vai ficar. E aí é um caminho para você ter problema e não fazer um trabalho que seja sustentável, que tenha, de fato, uma materialidade. O que a gente recomenda é o contrário. Antes de ter o conselho, implantar tudo que uma governança precisa. O arcabouço, né, que a gente fala, de tanto de documentos como de posturas, de modelos, de entendimento da empresa, a maturidade, como é que vai ser, quem vai ser, para chegar no final no perfil dos conselheiros e contratar os conselheiros adequados com o grau de diversidade que você definir. Mas a materialização da governança, ela acontece quando o conselho está operando. E é nesse sentido que eu vejo o processo numa empresa, tá, Luiz? Bacana, Vanderlei. Deixa eu trazer um outro ponto, né? Hoje nós estamos falando especificamente do PFC, né? Pela sua experiência, né? Um profissional que passou pelo PFC como processo de saída, né, do PFC, ele é capaz de estruturar um conselho numa organização? Ou você recomenda mais estudos para que ele seja capaz de estruturá-lo? O PFC, como eu falei, ele dá essa energia de ativação, te dá uma boa visão, você pode atuar como conselheiro, acho que você até pode se arriscar, tentar montar um conselho, né? Se você tiver realmente um background que externo, além, que vá além do PFC, que te dê essa segurança de fazer um movimento. Agora, é claro, que quando eu passo pelo conseltivo, eu vou ter um módulo inteiro sobre implantação de governança. Se eu passo pela certificação avançada, eu vou ter todas as competências que eu preciso, eu vou entender direito como é que eu monto o board, a diversidade, eu vou ver cultura, eu vou ver mediação de conflitos de uma maneira mais profunda. Então, na medida que eu vou ganhando mais conhecimento, eu me atrevo a dizer que um expert em governança pelo Serente, ele tem todas ali as ferramentas que ele precisa para poder desenvolver governança a partir do zero. O PFC também é possível, mas é claro que vai faltar alguma coisa, né? Não dá para num programa de 10 horas e você se aprofundar em tudo. Então, acho que fica a critério de cada um entender qual é a experiência pregressa, né? E se ele já absorveu outros tipos de experiência de outras formas, de outras metodologias, que junto com o PFC o habilitem a se sentir seguro a montar um conselho. Bacana. O Alexandre traz dois pontos aqui bem interessantes para a gente explorar, o Vanderlei, né? O Pois primeiro não. é uma questão, né? Por que o Celente se posiciona no ambiente do conselho consultivo, né? E aí ele faz uma provocação. Esse posicionamento é decorrente da mitigação de risco dos deveres fiduciários de quem atua no conselho de administração? Então, aqui a gente abre resposta para duas direções, né? Várias, né? De fato, a gente se posiciona para conselho consultivo por uma simples e principal razão. É a possibilidade efetiva de você atuar como conselheiro. Você vai como conselheiro de administração, seja de empresa aberta ou fechada, as possibilidades são muito menores. Empresa aberta tem 400 empresas, sendo que se tiver lá 7 conselheiros, né, e for 2 independentes, você vai ter 800 posições de conselheiro para você atuar. Então, para cada vaga que é procurada no conselho de capital aberto, você tem mais de 1.000 candidatos. Eu me arrisco a dizer que chega a 5.000 em alguns casos. Ou seja, a tua possibilidade vai reduzindo para um percentual muito insignificante. Ok, as empresas de capital fechado que têm conselho de administração também são uma possibilidade, mas são poucas. Se tiver 2.000, 2.500, não sei quantas tem, a gente não tem estatística, mas a gente estima que não são muitas. Já as empresas de capital fechado que vão começar quase que com certeza um conselho consultivo são inúmeras. É um número muito grande. Então, ali aumenta efetivamente a tua chance de ser conselheiro. Ali também tem um tipo de conselho diferente, é um conselho mais construtivista e menos formalista,
até seus prós, né? Muitos prós em relação ao conselho formalista, que são interessantes, que dão até mais prazer para o conselheiro. E aí, de quebra, você tem menos risco fiduciário. Não é que é inexistente, mas ele é muito diminuído, porque você não está no contrato social. Então, eu tenho executivos aí de grandes empresas que passaram pelo PFC, pelo Concertif, executivos de empresas top, famosas, tal, que falam, olha, eu já tenho um patrimônio, eu juntei aqui uma reputação, não quero colocar isso em risco, então vou me dedicar a conselho consultivo. Então, é uma decisão que eu tenho visto cada vez mais comum, né, em altos executivos. Então, acho que a somatória de fatores é isso, mas o principal foi pela possibilidade efetiva da gente fazer a diferença para esse conjunto grande de empresas que precisam tanto de governança e que vão poder contratar um conselheiro consultivo. Perfeito. Aliás, esse tema da exposição a risco, né, a responsabilidade fiduciária ou liability, né, é o tema que fez com que a gente construísse o juro, né? O juro é uma formação complementar liderada por três advogados, né? O João Teixeira, o Altimari, né, e o sócio do Altimari, o Flávio, se não me engano, né? É uma complementar dedicada para tratar esse assunto, é desmistificar, né, essa questão das responsabilidades fiduciárias, né, que existem, né, no ambiente do conselho consultivo também. O Vanderlei, aproveitando aqui um ponto, né, se desenvolveu como conselheiro consultivo, né? Eu posso atuar num conselho de administração? Se eu posso, tem algum gap, né, que eu preciso cobrir para poder atuar nesse conselho? Não, legal. Acho que você pode sim, porque a base é a mesma, né? A postura de conselheiro é a mesma para empresa aberta, fechada, ou consultivo, administrativo. O que vai diferenciar é o grau de poder da tua tomada de decisão. A gente fala que o conselheiro existe para tomar decisão, tá? Mas numa empresa que eu sou conselheiro de administração, essa tomada de decisão, ela é fiduciária, ela consta na ata, é poderosa, ela é lei. No conselho consultivo, a minha tomada de decisão, ela vai passar pelo escrutínio de quem assina pela empresa. E ele vai poder, em algum momento, até negar. É muito incomum quando um conselho decide, normalmente aquilo é implantado, etc., mas não é a palavra final. A palavra final é do responsável legal pela companhia. Então, pode acontecer essa mitigação. Então, a forma de atuação é igual. O que vai diferenciar, talvez, para quem está acostumado com o conselho consultivo e para o conselho de administração, é entrar um pouquinho mais a fundo nos aspectos jurídicos, que é exatamente o jur que você acabou mencionando, né? O que vai ter de implicação fiduciária para mim, como conselheiro? O que eu preciso saber de uma empresa que tem um conselho de administração, é uma SA? Como é que funciona uma SA? Quais são os aspectos societários que eu tenho que observar, enquanto que numa empresa de capital fechado, que tem um conselho consultivo, é muito mais simples, né? Você não tem que entrar muito nesse mérito. Acho que são alguns poucos pontos que você vai olhar, né, para poder atuar bem como um conselheiro de administração. Mas, sem dúvida, ver a parte fiduciária e as suas responsabilidades, né? Você tem o dever de informar, o dever de ser diligente, o dever, aí você tem o grau de responsabilização, responsabilidade perante os stakeholders. Tem uma série de coisas que você tem que observar e que não são tão triviais, né? É importante se aprofundar nisso. Perfeito, Vanderlei. Acabou o tempo, passou super rápido, né? Entrega Já para acabou? você para Nossa. fazer as despedidas. Acabou, Então tá, infelizmente. então tá bom. Vamos lá. Bom, obrigado aí pela participação de vocês, né? Quem já nos conhece, acho que a maioria que já nos conhece, serviu aí para se aprofundar em alguns pontos e entender um pouquinho mais da história. Quem não nos conhece, está convidado aí a conhecer mais profundamente o Selite. A gente estamos bastante seguros, né? Depois de 6 anos aí de mercado, 6, 7 anos, que a gente está fazendo um trabalho de forma sustentável e buscando, de fato, contribuir com um propósito legítimo. Nosso propósito não é um propósito para inglês ver, é um propósito legítimo de contribuir com os profissionais, com as empresas, para criar um ambiente de governança e, com isso, uma sociedade melhor. Então, fica aqui o convite para quem ainda deseja se aprofundar, para participar de algum programa ou bater um papo com a gente depois de forma mais individualizada.
Perfeito. Obrigado, Vanderlei, pelo seu tempo. Obrigado por todos aí que se dedicaram mais 30 minutinhos aqui para avançar no seu Lifelong Learning em governança. E a gente volta aqui com mais uma Live 30 no dia 3 de abril, né? Com o Alex Altmaier, né? Foi um gancho bacana aí da pergunta de vocês. Eu e Alex vamos estar falando aqui do JUR, né? Explicando, né, o conteúdo que tem nessa formação complementar, né? E essa semana, né, especificamente na quinta-feira, a gente tem um encontro, né, de networking dos alunos excelentes em São Paulo, no Espaço Aflora. Então, tomara que eu possa encontrar alguma dessas carinhas ali ao vivo. Amanhã. É amanhã, né? Presente Amanhã. no... Rapaz, verdade, amanhã já é Com quinta-feira, pô. certeza, é amanhã já. Amanhã. Pois é. Isso, a gente se encontra aí, né? E a próxima Master 45 tá no forno aqui, Vanderlei, sempre com a cabeça trabalhando aqui, já deu uma dica, logo, logo a gente põe no ar e a gente vai estar junto aí, eu, Vanderlei, explorando numa live 45, 20 minutos de palestra, 20 minutos de interação de vocês, diretamente com o Vanderlei Passarella, fazendo a pergunta ao vivo, um modelo diferente da Live 30, e a gente vai explorar mais um assunto aí relacionado à governança. Muito obrigado aí, turma. Até a próxima. Valeu, Abraço, tchau pessoal. a todos aí. Tchau. Obrigado. Valeu, obrigado. Tchau, pessoal. Boa Valeu, tarde. Até mais. obrigadíssimo. Valeu, Abraço, tchau. pessoal. Valeu. Valeu.